Alan? A gente sabe que exige tempo para essa adequação, haja visto que se a gente for ver, pouquíssimos correspondentes têm eu nem sei se existe algum correspondente, claro que de grande porte sim, mas pouquíssimos correspondentes têm um setor jurídico. Alguns correspondentes nem advogado tem do lado, ou alguém como tu que tem uma experiência tanto quanto administrativa como de direito, que pode unir as duas coisas, para auxiliar. Diz pra gente, para quem está nos ouvindo e quem vai nos ouvir depois, quais seriam as medidas primárias do correspondente bancário começar a adotar para que não tenha sanções como essas? Porque essa grande financeira, provavelmente, ela vai ter que tomar uma decisão para se defender. Mas, do outro lado, tem alguém que depende dela para se sustentar. E, às vezes, a pessoa não está nem fazendo por mal, é porque ela não tem direção nenhuma. Diz para a gente quais seriam as ações primárias que o correspondente bancário tem que tomar para que evite isso, porque isso vai ser um efeito dominó. Essa financeira vai ser a primeira, de repente, ou a da manhã depois vai ser outras, e assim vai ser para o Brasil todo. Diz para a gente quais seriam essas ações primárias. Perfeito, uma ótima pergunta aí, William. E principalmente o que acontece? A gente, inclusive, fez essa reunião hoje, né, na financeira lá, em função disso, para evitar que isso vire, né, um dominó, aí a gente começa a ter vão surgir outras. Então a gente resolveu, inclusive, tomar essa ação de fazer esse due diligence, analisar o risco de cada um individualmente, cada parceiro, para ver qual ação vai ser tomada, para poder, né, evitar isso. Mas a questão principal é a seguinte: a adequação à LGPD, ela não é uma função jurídica. Em que pese seja uma lei, né, a gente sabe a lei 1379, mas se a gente fosse fazer uma analogia, então eu ia dizer que, por exemplo, para trabalhar no RH de uma empresa tinha que ser advogado, porque a CLT também é uma lei. Né? Então, assim, não é um advogado que precisa tocar esse negócio. Claro que, se tiver uma sanção, seja ela administrativa ou jurídica, certamente a gente vai ter que procurar um advogado para poder fazer essa defesa. Mas para fazer a adequação em si não é necessário, né? Inclusive, eu sempre digo que a parte jurídica da adequação, do projeto de adequação ao LGPD, ele gira em torno de 30% do total. Ele é um projeto que ele tem que ser multidisciplinar, onde eu tenho que ter pessoas que conheçam dos processos finais, principalmente, do negócio. Tá? Eu preciso ter pessoas que conheçam de TI, então eu tenho que envolver a TI da empresa, e também o jurídico, inclusive, até para rever os contratos, fazer aditivos, colocar cláusulas de proteção e privacidade de dados, fazer uma política e assim por diante. Tá? Mas o que acontece? O que a gente tem que fazer efetivamente para poder adequar a empresa à LGPD? Então, o primeiro passo é a gente entender de que forma essa legislação ela impacta a organização. Então, tem que ver qual é o meu contexto mercadológico, qual é o tipo de negócio que eu faço, e analisando isso, eu vou conseguir identificar, mas então no meu negócio, né, a LGPD ela vai atuar em tais processos. Identificando esses processos, eu vou ter que identificar qual é o fluxo de dados que eu tenho em cada um desses processos. Tá? Analisando esse fluxo de dados, eu vou saber exatamente cada processo, qual o fluxo de dados e qual a necessidade que eu tenho desses dados. Essa questão da necessidade ela é muito importante, porque antigamente era muito lindo a gente ter uma base de dados com um monte de atributos lá, então tinha uma tabela com 50 colunas e que enchia os olhos. Né? Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia eu vou minimizando o máximo que eu puder essas informações, porque quanto menos informações eu tiver armazenadas ou sendo tratadas, menor vai ser o meu risco com relação à LGPD. Então eu tenho que somente utilizar aquilo que realmente é necessário. Até porque um dos princípios é a necessidade, eu tenho que justificar essa necessidade. Então, dentro desses princípios, eu tenho primeiro a finalidade. Então, aqueles dados que eu coleto, qual é a finalidade? Então, mapeei o meu processo lá e identifiquei meus dados. Tá, identificados, qual é a finalidade de uso desses dados? Eu uso para fazer um cadastro, poder ligar e oferecer produtos e serviços para os clientes. Eu uso para fazer um faturamento de algum serviço. Eu uso para, por exemplo, fazer uma assistência técnica, alguma coisa assim. Tá? Então, para que eu utilizo esses dados? Eu utilizo para mandar para o governo federal para um atendimento legal ou regulamentar lá. Por exemplo, tem empregados que trabalham comigo e eu preciso mandar os dados desses empregados para o E-Social, por exemplo. Tá?
Então, eu estou coletando deles nome, CPF, RG, telefone, uma série de informações que são necessárias para atender uma legislação. Né? Então, qual é a finalidade de eu coletar esses dados? É eu poder atender uma legislação. Tá? Então, o que acontece? Eu identifico essa finalidade, depois eu analiso a necessidade, ou seja, se esses dados são necessários para cumprir com essa minha finalidade. Depois eu vejo a adequação. Tá? O que é a adequação? Se realmente a finalidade que eu expus ali, ela é adequada, tá, àquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, se eu disse para o cara que eu estou coletando os dados dele para poder atender uma questão regulamentar, né, e para fazer o faturamento dele, aí eu pego essa base de dados e libero para o marketing para oferecer um outro tipo de serviço diferente, isso não estava na finalidade, eu não vou estar adequado. Eu vou estar fugindo da finalidade que eu tinha definido. Tá?